Gente, hoje eu vim fazer um vídeo que eu já gravei esse vídeo, vou deixar até o print aqui pra vocês, só que eu tava falando num lugar de frustração. E eu entendi que eu não deveria fazer esse vídeo num lugar de frustração, mas eu deveria fazer esse vídeo num lugar de alerta, numa posição de entendimento, né? Pra que todos vocês consigam absorver essa mensagem e entender, né? Eu quero me fazer compreendida, mas não no sentido de fazer vocês desacreditarem de algo, porque essa não é minha missão aqui, tá? Nunca vai ser. Então o tema do vídeo tá certo. As profecias destruíram o meu psicológico. Mas vou contar pra vocês agora o porquê disso. Então já clica no like, já comenta no decorrer do vídeo se isso já aconteceu com você, se você já recebeu alguma dessas profecias. Conta a sua história aqui embaixo que eu quero saber. Mas antes de contar, roda a vinheta. Voltamos, vamos lá. Por que as profecias destruíram meu psicológico? Vou contextualizar vocês. Eu sou uma pessoa que eu cresci em igreja pequena de bairro, Assembleia de Deus, para ser mais específica, né? E a gente sabe, não são todas, né? Mas a gente sabe que em 98% de assembleia de bairro, igreja pequena, tem meninas que cantam super bem, meninos que têm sonho de sair pregando por outros lugares. E antigamente, quando eu era criança, pelo menos, adolescente, assim, uns 12, 13, 14 anos até, os meninos que eram de igreja pentecostal tinham o sonho de saírem pregando por aí, sei lá, nos Gideões, que é uma igreja bem grande, nem sei se existe mais hoje em dia, que faz tempo que eu não sou da Assembleia, eu saí quando eu completei 18 anos. Não tô falando mal da Assembleia, tá, gente? Eu amo de paixão. Mas os meninos tinham o sonho de cantar nessa igreja de Gideões e as meninas de, tipo, gravar CD e tudo mais. E eu fui muito inserida nesse meio quando eu era criança. Então, automaticamente, as profecias eram meio que voltadas para esse lado. Então, eram profecias muito clichês, assim, que eu já ouvi da boca de mais de uma pessoa. E depois que eu cresci, eu vi que outras pessoas tinham recebido a mesma profecia. Então, não era algo exclusivo para mim. Parecia mais uma cartilha, assim. Que são profecias como... onde você não pisar, a sua voz chega, né? Onde seus pés não pisarem, sua voz vai chegar. Te vejo assentada entre os príncipes dessa terra. Já me mandaram tirar passaporte mais de uma vez, que naquele mesmo ano eu iria viajar. Enfim, muitas profecias parecidas assim. E, gente, eu tenho um acervo de profecias assim. Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro. Um acervo, eu já recebi umas 50, no mínimo, tá? De profecias. E, Ari, é porque você não acredita? Não é isso, tá? Vou chegar no assunto desse vídeo. Não é que eu não acredito, mas eu acho que isso fez mal pro meu psicológico, eu ficar sabendo dessas coisas, porque eu meio que tentei planejar o meu futuro em cima disso. Então, todas as coisas que eu queria fazer, né, mais nova, por exemplo, uma faculdade mais nova, eu não fazia porque eu falava, não, a minha profecia é que Deus vai me levar, que eu vou ser cantora, que não sei o que, tá. E eu traçava a minha vida baseada nessas profecias. E eu era aquele crente Kodak, né? Que antigamente, lembra da Kodak que revelava as fotos? Eu gostava da tal da revelação. Então eu ia atrás das profecias. Quando eu sabia que tinha um pregador usado por Deus, eu ia lá porque eu queria esse pregador falando comigo e Deus usando. E era sempre muito parecido. Esse vídeo é sobre eu não acreditar? Não, não é sobre eu não acreditar. E sim sobre eu moldar a minha vida por essas profecias. Vou contar uma história pra vocês que vocês vão entender o quão traumático isso foi pra mim. Quando eu era bem nova, uma moça de uma igreja que eu era, ela falou que me via num programa de televisão com uma franja. E ela falou que eu fazia assim pro lado e jogava a franjinha assim, tanto que hoje em dia eu nem tenho mais franja, ela tá bem comprida, né? Mas ela falou que eu tinha uma franja curta e eu fazia assim pro lado e a minha franja balançava. Só que eu fiquei tão encucada com essa coisa da franja que eu fiquei anos usando franja por conta de uma profecia. Sim, gente, acreditem se quiser. Eu não tirava aquela franja. Quando ela crescia um pouco, eu cortava porque eu lembrava da profecia. Então, eu era adolescente e tal, mas eu deixei a minha vida ser moldada por conta de coisas que as pessoas disseram que viam de mim. E aí depois, eu fui num programa num programa de TV pequena com uma franja, e ela comentou e tal, que foi aquele programa que ela tinha me visto com aquela franja. Depois disso eu deixei a franja crescer. Meu Deus. Mas, enfim,
E fiquei frustrada, porque eu pensei que seria um programa, nossa, em rede nacional. Antigamente eu tinha esses pensamentos, olha que louca. E aí eu pensei, falei, o da Franja era esse programa, que foi muito bom, por sinal, mas eu tava esperando que fosse o Raul Gil, que era meu sonho cantar no Raul Gil quando eu era nova. Enfim, minha vida virou um caos. E aí eu comecei a moldar muito a minha vida em função de profecias, né? E vocês sabem de todo o problema que eu tive com o ateísmo depois que meu irmão faleceu por conta de profecias, que meu irmão ia ficar curado, Deus não curou meu irmão, Deus levou meu irmão faleceu. E eu passei a não acreditar em Deus mais. Depois disso foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu comecei a ser muito mais seletiva e observar muitos clichês. E aí eu entrei num outro ponto. Antes eu acreditava demais, moldava a minha vida. E depois eu comecei a moldar a minha vida pra não acreditar. Então tudo que alguém vinha e falava, é muito difícil entregar profecia pra mim, porque eu sou muito difícil de acreditar. Mas hoje em dia eu ainda tenho uma consciência de que beleza, existe. Ok, existe, eu acredito. Mas depois disso tudo que a minha vida aconteceu, eu passei a não acreditar mais. Então eu saí de um extremo pra ir pro outro extremo. Foi que então que eu percebi que eu tinha que equilibrar os meus pensamentos, as minhas coisas. Não é assim, né? Não é porque pessoas já mentiram, pessoas se empolgam e falam coisas que não é da parte de Deus, que eu não devo acreditar que as profecias não existem. Então, hoje em dia eu acredito, mas eu acho que é algo muito mais íntimo, né? Quantas pessoas que cantam vocês já não viram receber essa profecia de que ia gravar um CD? Te vejo na capa de um CD e não sei o que lá mais. E você vai viajar por um monte de lugar desse mundo, É muito clichê, é uma coisa que acontece muito, parece até uma cartilha dos pregadores. E isso mexe muito com o psicológico. Então, nesse meu desabafo hoje, quando eu falei que eu não queria falar num lugar de frustração e sim num lugar de alerta, é pra vocês continuarem vivendo a vida de vocês segundo o que Deus tem pra vida de vocês, mas com responsabilidade e com cuidado. Se for de Deus, vai acontecer. Você não precisa moldar a sua vida pra o que a profecia falou, né? E eu vivi muitos anos da minha vida assim, foi muito prejudicial. E agora, com 26 anos de idade, se eu deixar a minha mente, eu fico frustrada, porque eu vejo a minha vida nesse estágio, principalmente perto de casar. Eu imagino, né, pelas profecias que eram entregues pra mim naquela época, eu imagino que minha vida estaria muito diferente. Eu, com 13 anos, eu imaginei minha vida muito diferente de hoje aos 26. Então eu tinha esse pensamento frustrado de caramba, Deus não fez nada daquilo que ele prometeu. Olha, Deus mente, Deus ele é mentiroso, Deus ele promete, não cumpre. E depois que eu fui entender, cara, não é Deus que prometeu, não foi Deus quem prometeu, são homens, ou que não chegou o tempo de Deus fazer coisas na minha vida. E uma das profecias que sempre mexeram comigo, que eu recebi desde criança, é que falava assim: os teus dependerão de ti, financeiramente. Eu já ouvi isso mais de uma vez. E aí eu tô perto de casar. E aí eu tô vendo que eu tô precisando agora de condições pro casamento e tudo mais. Tá muito difícil. Eu desabafo com vocês aqui que eu sou bem sincera. Tá muito difícil de conseguir dinheiro. Eu trabalho só na internet com os meus cursos e tudo mais. Então tá muito difícil. E eu achava que com os teus dependeram de ti, eu achava que quando eu saísse de casa eu já ia estar conseguindo sustentar os meus pais e ajudá-los, né? E não é isso que tá acontecendo. Não consigo ajudar os meus pais ainda. Eles, enfim, não têm uma condição boa. Isso me frustrou muito, por muito tempo. E ainda me frustra, né? É algo que pesa na minha cabeça por conta de profecias, né? De coisas que foram entregues a mim quando eu era criança. E aí eu evitei por muito tempo ir em lugares, em igrejas que eu sabia que tinha esse tipo de comportamento, porque eu sabia que aquilo ia frustrar. Mas isso é da minha personalidade. Eu não sou aquela pessoa que gosta de saber do futuro. Aquela pessoa que, por exemplo, a pessoa fala assim: Yari, sonhei com você. Eu não sou a pessoa que fala: o que você sonhou? Fala: não me conta não quero saber. Porque eu sou assim, gente. Se a pessoa fala assim: eu sonhei que você foi atropelada, já aconteceu. Sonhei que você foi atropelada. Eu vou ficar com medo de sair na rua. Não sou a pessoa que vai falar assim: não vai acontecer nada. Eu fico com muito medo. Então, eu não sou a pessoa que gosta de saber. E aí depois eu comecei a ver que isso não é culpa de Deus, né? Foi culpa das minhas expectativas. O que eu coloquei em cima disso e como a minha visão estava deturpada no sentido de que
A profecia a gente já tem dentro da própria palavra e Deus ele não deve nada pra gente. Nada. Essas coisas que são prometidas por homens, né, que falam que, vou te colocar como cauda, não, quer dizer, vou te colocar como cabeça e não como cauda. Essas coisas é pra alimentar o ego humano, a nossa vaidade, né? E quando eu era adolescente eu era incapaz de compreender isso. Eu achava, porque era um ambiente muito rotineiro ali, né? E eu cresci achando que Deus me devia alguma coisa. E até hoje, quando eu esqueço de tudo isso, eu me pego pensando que Deus me deve alguma coisa. Mas Deus não me deve nada. E Deus, ele não te deve nada, né? O que Deus tinha que nos dar, ele já nos deu, que foi a salvação. Morreu na cruz por nós e para salvar os nossos pecados. O resto a gente que tem que fazer e Deus abençoa, né? Os nossos planos e as nossas decisões. Então, é uma luta eu me reencontrar com essa pessoa mais sábia, né? Todos os dias e pensar assim, Deus não te deve nada, Deus não te deve nada, mas eu tenho conseguido. Eu queria compartilhar com vocês que eu tenho conseguido, né? Faz pouco tempo que eu tenho conseguido, acho que menos de um ano que eu tenho conseguido e tenho entendido que Deus não me deve nada, mas agora que eu me encontro nessa posição de uma pessoa que entende isso, que Deus não me deve nada, eu queria passar essa mensagem pra vocês também. E espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui embaixo se vocês já passaram por experiências parecidas também. É legal trazer essa visão com mais maturidade pra vocês também, pra vocês entenderem o que se passa na minha cabeça também. E que gerem comentários aqui embaixo também a respeito de vocês, se vocês já tiverem essa sensação. E é isso. Um grande beijo.